Olá, estamos de volta com o programa Contraplano, o espaço da cultura e do audiovisual aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje um programa especial, um programa falando sobre os poderes da memória. E para falar sobre esse assunto estamos aqui com o Fernando Gasparetto, ele que é professor especialista em memorização. Professor, o senhor estava contando então no primeiro bloco sobre o desafio de estar aí entre as 20 mentes mais brilhantes em 2013 no programa da National Geographic. Queria que você continuasse contando para a gente dessa aventura. Então, para mim foi um momento único, assim, especial, uma coisa preparado por Deus e tudo, porque eu não tinha uma expectativa mais desejável, né? Aquela questão de, poxa vida, eu faço um trabalho há tanto tempo, para você ter ideia, um dos participantes do programa, eu vinha ter contato depois, era uma pessoa que eu já admirava, já tinha lido livros dele, esse cara me adicionou no Facebook, conversou comigo sobre técnica de memorização, isso depois do programa, né? Então eu tive a oportunidade de, obviamente, testar a minha memória, fui desafiado a fazer algo que eu não tinha certeza se eu ia conseguir ou não. Graças a Deus venci o meu desafio, tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas muito bacanas. Dessa pessoa, por exemplo, em especial, que é um campeão de memorização, já participou de campeonato como memorista. Ele é uma pessoa que já apareceu na mídia muitas vezes, então é uma pessoa considerada muito bem sucedida na nossa área. Ele me perguntou, desde quando você trabalha com isso? Eu falei, desde 97. Ele falou, puxa, bem antes que eu, né? Que eu comecei a trabalhar com isso em 2006. E aí a gente vê a força que tem a mídia, né, nessa questão. Aí você estava contando que de início você decorou ali algumas categorias do Oscar, mas o pessoal falou, não, isso aí tá pouco ainda. Tá pouco, preciso mais. Quero que você decore mais, conta pra gente. Então aí nós chegamos aí, nos meus cálculos, a mais de 1.200 informações que foram memorizadas. Aí só para o pessoal de casa entender, você decorou todas as categorias ou algumas das principais categorias do Oscar, desde que essa premiação existe, que você estava contando que é 20... Em 1929. 29. Esse ano está cumprindo agora com a festa desse ano 87 cerimônias, edições do Oscar. Então o programa foi em 2013, então eu memorizei as 85 edições, obviamente, que aí a gente vai mantendo, né? Então eu falo assim, você sabe do ano passado? Aí tem que saber. Desse ano vou ter que estar já o pessoal fazia também. perguntas, por exemplo, quem foi o melhor ator de 1970? Por exemplo. Então, 1970, por exemplo, melhor ator em... Não teve Oscar nesse ano. Não teve. Então, existe essa coisa, assim, desde 29, teve algum ano que não teve Oscar? Teve. Essa é uma curiosidade interessante. Porque nós tivemos Oscar em 1929, que premiou o filme de 27 e 28, em 1930, que premiou 29, e em 1930 nós tivemos uma segunda edição, ou seja, em 30 teve duas edições que premiou os filmes feitos em 30, aí nós tivemos 31, que premiou filmes de 31, 32 que premiou 32, 33 não teve. Por quê? Porque eles adotaram uma nova estratégia que segue até hoje. Assim, em 1934 eles premiaram 33. Até hoje é assim. Então, por exemplo, a próxima edição do Oscar agora, ela vai premiar o ano anterior. Passado. Então, desde então, 34 é assim. Então teve sim um ano que não teve, que foi 1933. E para o pessoal de casa não achar que a gente combinou aqui, nada, quem foi o melhor ator de 1970? 70, deixa eu ver se eu não me esqueço. Porque 70 quem ganhou o filme foi Perdidos na Noite. John Schlesinger foi o diretor, melhor diretor do mesmo filme. Em 1970 quem ganhou foi o John Wayne. Por Bravura Indômita, vocês confiram depois. A produção já está buscando aí para averiguar a informação. A Primavera de uma Solteirona, Meg Smith ganhou melhor atriz, e o roteiro adaptado em 70 ficou com Perdidos na Noite. Então foram essas 5 categorias, esse foi o desafio. Entendi. Tem que lembrar disso. Né? E aí a gravação desse programa, como que aconteceu? Vocês ficaram confinados? Conta pra gente isso aí. Para vocês saberem. Na verdade, a gravação durou A gravação em si durou mais tempo, mas a minha participação no meu episódio, né, que era assim, eles fizeram uma seleção de 20 pessoas. Então, por isso que eu digo que, claro, é um orgulho poder dizer que hoje foi o único programa feito aqui. Então, eles fizeram uma seleção de gente do Brasil inteiro para selecionar 20 pessoas, que eles consideraram 20, que faziam coisas incríveis, mentais, desafios mentais. E essas 20 pessoas iriam concorrer, mas o programa era tipo um reality show. Então nós teríamos 5 programas com 4 participantes cada um, nós tínhamos um desafio, nós tínhamos que vencer o nosso desafio. Se vencesse o desafio,
você era classificado e aí as pessoas da plateia iriam votar em quem eles preferiram, né? Então, inclusive no meu programa, eu não fui o escolhido. Quem ganhou o meu programa especificamente e foi para a final foi o Arilson, que é um rapaz hoje com quem eu mantenho contato, que ganhou o programa. Então, né? Mas foi uma escolha Facebook, é meu amigo hoje, Facebook, tá tudo lá. Hoje nós mantemos contato e tal. O Arilson ganhou o programa, ele foi o escolhido da plateia. Mas o que é bacana, porque eu tinha que estabelecer algumas metas, né? Então a primeira meta eu falei, eu tenho que vencer o desafio inicial, porque só assim para eu poder ter chance de ir para a final. E aí o público iria escolher, então obviamente que o público escolhe quem quiser, né? E o público escolheu o Arilson e fez uma boa escolha, foi o menino que ganhou o programa, né? Mas no meu programa, eles sortearam edições, 5 edições, e eu tinha que dizer bonitinho, ia aparecer numa tela, eu fiquei vendado, né? E eu ia ter que ir dizendo os ganhadores das 5 categorias das 5 edições que eles sortearam lá. Então, e se eu errasse, eu estava desclassificado. Não ia nem para votação. Não tinha boiada. Não tinha, graças a Deus. Então, eu me classifiquei. Eu não fui para a final, porque era uma escolha da plateia, né? Um estilo reality. Mas eu fiquei entre, como alguns dos desafiantes acabaram, né? E a gente entende que é por nervosismo na hora e tal, porque é um nervosismo. Eu fiquei, às vezes você sabe, mas ali na hora deve ser difícil. A gente né? ficou dois dias ali confinados, vamos dizer, né? Pelo menos o meu pessoal que ia participar do meu programa. E a gente não podia, num primeiro momento, ter contato com os dos outros programas. Não podia trocar ideia, porque ninguém podia saber exatamente como ia ser lá, né? Eles não podiam. Então nós ficamos. Uma parte que é difícil. A gente fez amizade eu fiz amizade com os outros 3 participantes, mas rolava aquela, né, um dos vai ganhar. Então havia uma competitividade, somos amigos, mas um de nós vai ganhar. Mas se você puder esquecer, melhor. Então você imagina, quando chegou no dia que falou assim, a gravação, já estava a plateia, tudo lá, falou, a gente deve gravar tal horário. Levou quase 3 horas para a gente entrar. Deu problema na câmera, deu problema no estúdio, eu tenho que resolver não sei o quê, tá faltando gente na plateia e não sei o quê. Não é só na TV Câmara que acontece isso, Não, né? em todos né? Em todos os canais aí existe isso, a questão de produção, né? E imagina, ia trabalhando, meu Deus, você vai entrar 10h30. 11 horas, 11h30, meio-dia e meia, eu tô aqui ainda. Vai entrar agora. A gente fica com a garganta seca, é um nervosismo. E aí, na verdade, administrar, porque memória tem a ver com isso também, né? Se eu ficar nervoso demais, por que tanto... trazendo mais informação para o pessoal aqui que está assistindo o programa, né? O pessoal reclama muito que acontece o tal do deu branco. Fui fazer a prova, deu branco. E fui falar com o cliente lá, mas eu sabia o nome dele, mas deu um branco na hora. Né? O deu branco acontece por vários fatores. Pode ser uma falha na hora de registrar a informação, ou uma coisa que acontece muito é você ficar muito nervoso, e aí você sabe, você memorizou, você até fez um bom registro, mas a explicação científica mais esclarecendo para não ficar tão científico, o que acontece no cérebro é uma espécie de congestionamento de energia, que a gente emite impulsos elétricos que são enviados a uma determinada área do nosso cérebro para a gente lembrar da informação, e aí congestiona de energia por causa do fator nervosismo, ansiedade e tal, e a gente não consegue recuperar a informação. Então, isso aconteceu com alguns dos meus amigos e na hora podia ter acontecido comigo. Mas aí a concentração foi total e eu até dei graças a Deus que eles não me falaram que iam vendar meus olhos. Quando eles falaram, venda, eu falei, eu vou me concentrar mais. Porque eu ia ficar assim de frente com a plateia. Aí 100 pessoas aqui olhando para mim e eu tenho que lembrar. Então eu falei, vamos tampar que é melhor. Tampou, me concentrei totalmente, falei, não posso perder nenhuma informação. Da medida que eles foram falando, fui buscando, resgatando, e graças a Deus E aí eles foram perguntando aleatoriamente, assim, que nem eu te perguntei já 2 aqui. Foi. Lá, na verdade, eles tinham um negocinho lá que eles giravam as bolinhas. Sim. E eles foram pegando bolinhas que tinham as edições. Certo. Então sortearam, edição tal. Assim, tal ano e tal, e fui dizendo as categorias todas. 33. Ok. Edição de número 33, ano da premiação, 1961. Melhor filme, Se Meu Apartamento Falasse. Melhor direção, Billy Wilder, por Se Meu Apartamento Falasse. Melhor ator, Burt Lancaster, pelo filme Entre Deus e o Pecado. Melhor atriz, Elizabeth Taylor, pelo filme Disque Butterfield 8.
E o melhor roteiro adaptado, Entre Deus e o Pecado. Eu nasci em 1984. Qual foi o melhor filme de 1984? Certo. 84 foi Laços de Ternura. O diretor que ganhou o Oscar desse filme também chama James L. Brooks. Quem ganhou a melhor atriz foi Shirley MacLaine, pelo mesmo filme. O melhor ator foi o Robert Duvall, aí o filme é A Força do Carinho. E o melhor roteiro ficou com Laços de Ternura. Então, esse filme ganhou quase todas as categorias principais. Perdeu uma só. Não sei se você sabe disso, né? Porque essas 5 categorias que a gente acabou escolhendo, são consideradas as principais do Oscar. Sabia que só 2 vezes, só houve 2 anos, 2 premiações em que 2 filmes ganharam todas as categorias principais? Quais foram esses anos? Em 1935, que foi o filme Aconteceu Naquela Noite, ganhou as 5 categorias. E em 1976, Um Estranho no Ninho, do Milos Forman, que ganhou também as categorias. Não, foram 3 vezes. Perdão, eu falei 2, foram 3 vezes, porque em 92 houve de novo. Então o último filme que ganhou todas as categorias foi Silêncio dos Inocentes, esse você deve ter assistido, né? Aí o Anthony Hopkins, melhor ator, a Jodie Foster, melhor atriz, aí nós tivemos Silêncio dos Inocentes e o diretor Jonathan Demme ganharam, e o roteiro adaptado todos do mesmo... Nós temos na TV Câmara lá um colega nosso jornalista que é especialista em cinema. Se você cometer o gafe, amanhã ele já vai te pegar, cara. Não posso. Né? O Rodrigo escreve lá no Diário de Jacareí, a coluna dele, também tem na tela da TV Câmara, e ele vai estar atento nesse programa. Nessa questão da memória, eu costumo dizer, mais informação para vocês, que é vivência, associação e repasse. Então, eu ensino o aluno, ele pode memorizar com técnica, guardar informações, e ele pode guardar essa informação para o resto da vida, se ele quiser. Por exemplo, para eu manter as informações do Oscar, de tempos em tempos eu preciso fazer repasses, que é o que eventualmente de tempos em tempos eu vou repassando. Fala assim, você tem essas informações sem repasse nenhum desde 2013, quando você participou do programa? Não. Eu eventualmente vou brincando, vou vendo, vou lendo matérias sobre o jornal, pego minha listinha, minha planilha de filmes premiados e faço aquele repasse. Sem repasse você esquece. Tá? Claro que quanto mais repasse você faz, você acaba guardando e fica uma coisa meio automática. Eu dei aula para uma menina que trabalhou 10 anos no mesmo banco e ela disse que tinha cliente que ela atendia todo dia. E o cliente falava todo dia o número da conta e ela digitava o número da conta. Já faz 5 anos que ela não trabalha mais no banco. Mas ela lembra do número da conta? Ela lembra ainda. Aí você fala, que técnica que você usou? Foram 10 anos diariamente digitando e ouvindo o cara dizer o número da conta. Eu falei, eu ainda lembro o número da conta desses clientes que vinham todo dia. Entendi. Então, quanto mais repasse, tá? Alunos, quanto mais repasse você faz, o aluno geralmente deixa para rever matéria um pouquinho antes de prova, né? Sim. Errado. Se ele vai revendo devagarzinho, ele não precisa fazer tanto esforço antes da prova. Professor, vamos para mais um bloco. No terceiro bloco, vocês dão umas dicas aí para nossos vestibulandos aqui. Programa Contraplano, programa especial falando sobre memorização com o professor Fernando Gasparetto, ele que é especialista em memória. Voltamos daqui a pouquinho. Tudo que parece muito difícil, se você dividir em pequenas partes simples, você consegue chegar ao conhecimento, ao aprendizado daquilo que parecia tão complexo. Então, eu falo para os meus alunos, quanto tempo para um aluno que não manja nada de memorização memorizar o calendário comigo numa aula? 10, 15 minutos para ele memorizar o calendário do ano inteiro.